Tranquilo, pessoal? Estamos na gravação de mais uma videoaula do canal Me Acuda Aí Matemática, certo, pessoal? Hoje daremos continuidade ao curso de trigonometria no círculo. Falaremos sobre ângulos côncavos. A noção de ângulos côncavos. Pessoal, temos uma circunferência. Quando fizermos a circunferência completa, nós atingiremos aqui o ângulo de 360 graus. Ou seja, quem está na primeira volta da circunferência, ou seja, quem é que está na primeira volta da circunferência, nós formamos um ângulo de 360 graus. Pessoal, se nós dermos outra volta na circunferência, nós chegaremos ao ângulo de 720 graus, ou seja, duas voltas, certo? Se dermos outra volta, chegaremos ao ângulo de 1080 graus. Coloquei aqui para vocês o ângulo de 40 graus. Para que eu coloquei aqui o ângulo de 40 graus para você, pessoal? Olha aí, esse ângulo de 40 graus aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta, 360 graus. Só que eu quero que esse 360 graus, ele atinja esse ponto. Ou seja, eu tenho que somar 360 com mais 40 graus, que vai chegar exatamente ao ângulo de 400 graus. Tá certo? Ou seja, eu dei uma volta, andei mais 40 e consegui partir do mesmo ponto que o 40 graus. A mesma coisa eu irei fazer com 720. Dei uma volta, 360. Duas voltas, 720. Mas eu quero que ele parta desse ângulo. Eu vou aumentar mais 40 graus no ângulo de 720. Ou seja, o meu ângulo vai ficar de 760 para partir do mesmo ponto que o 40 graus. Pessoal, irei fazer a mesma coisa agora com 1080. Dei uma volta, 360. Duas voltas, 720. Três voltas, 1080. Quero que parta desse ponto também. 1080 com quem? Com 40 graus, que vai dar 1120 graus. Pessoal, o que é que isso significa? É a noção que a gente está estudando agora. Significa que esse 40, esse 400... esse 760, esse 1120 e outros ângulos, se nós fizermos o mesmo procedimento, esses ângulos são todos ângulos o quê? Côncavos, ou seja, eles partem do mesmo ponto na circunferência, sendo que o 40 está na primeira volta, certo? O 400 já está na segunda volta, ou seja, ele dá uma volta mais um pouquinho. O 760 está na terceira volta, ou seja, ele dá duas voltas e mais um pouquinho. Tranquilo, pessoal? Ou seja, pessoal, o que é que acontece? Ângulos côncavos são aqueles ângulos que partem do mesmo ponto. Tranquilo? Então, para a gente continuar aqui a aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender agora, já entendemos a noção de ângulos côncavos, né? E vamos entender agora, pessoal, a noção sobre circunferência orientada, ou seja, os ângulos eles são orientados ou para o sentido anti-horário ou para o sentido horário, ou seja, o 40 graus ele está em que sentido? Anti-horário, significa que ele está no sentido o quê? Positivo, ou seja, quando está no sentido anti-horário, você vai dizer que aquele grau ele é positivo. Quando você está no sentido horário, aqui, sentido horário, deixa eu dar uma afastadinha aqui, sentido horário, o que é que vai acontecer? Ele vai estar no sentido negativo, ou seja, mais 40 está aqui, menos 40 está aqui. Quem é que vai decidir isso? É a orientação que você vai fazer a sua circunferência. Pessoal, agora para entender os ângulos côncavos, vamos tentar resolver um pequeno exercício aqui para vocês, certo? Um exercício aqui, Quais os ângulos da primeira volta côncavos a 500 graus e menos 500? Ou seja, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Olha como tem uma regrinha bem básica para você conseguir encontrar o ângulo côncavo de 500 graus que está na primeira volta. Eu vou dividir apenas o 500, Por quanto? 360. Pessoal, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, para o ângulo negativo. Eu também vou dividir o meu menos 500 para 360. Vamos dividir? 500 dividido para 360 é igual a 1. 360, o meu resto foi igual aqui, pessoal, a 140.
O que é que significa? Vamos imaginar esse 500 graus na circunferência, não é isso? Vamos pegar a circunferência aqui, ó. Vamos imaginar ele na circunferência. Eu vou fazer uma volta completa, ó. Uma volta completa vai ser igual a 360. Eu vou andar mais 140 graus. Quando eu andar mais 140 graus, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar exatamente no meu 500 graus. Por isso que nós dizemos o seguinte: quando você dividir esse por 360, o resto não foi 140, esse aqui é o resto. O resto não foi 140, isso significa que o resto é o ângulo côngruo de 500 na primeira volta. A resposta é essa, pessoal. Ou seja, você só vai dividir o 500 por 360 e vai observar quem foi o resto. Se o resto foi 140, então a resposta é igual a 140. Ou seja, esse espaçozinho aqui, ó, ele é exatamente igual, ó, a 140. Então ele é o ângulo côngruo na primeira volta do ângulo 500. O ângulo 140 parte do mesmo ponto do ângulo 500. Tranquilo? E para fazer do outro lado, pessoal, como o 500 aqui é negativo, nós faremos a mesma coisa, dividindo, certo? Quando eu dividir 500 por 360, também vai dar 1. Pessoal, esse 1 que deu aqui, esse 1 que deu aqui, significa que é o número de voltas, pessoal. Só deu uma volta e mais 140 para chegar onde? No 500. Aqui do mesmo jeito, ele vai dar uma volta, mesma divisão, vai dar o mesmo resto. Só que quando for negativo, pessoal, vocês vão ter que considerar o seguinte: o meu resto, ele vai ser sempre subtraído por quem? Por 360. Então eu pego 360 e vou diminuir por 140. Olha aí o procedimento que você vai fazer. Sempre você vai fazer isso aqui. Ou seja, se for negativo, você ao final da divisão que encontrar o resto, que no caso é 140, você vai diminuir por 360. Diminuindo, o que é que significa, pessoal? Que deu igual aqui a 220 graus. Ou seja, esse 220 graus aqui, pessoal, ele parte exatamente do mesmo ponto que o meu menos 500. Vamos ver isso na circunferência? Olha aqui, ó. Cheguei aqui, fiz a circunferência, certo? Só que agora o meu ângulo não é menos 500, eu vou imaginar aqui, ó, considerar, aliás, que a minha circunferência está no sentido horário, ou seja, no sentido, ó, negativo. Quando eu fizer todo esse processo aqui, eu chego no meu menos 360. Fiz a primeira volta, ó. Não só cabe uma volta? Minha primeira volta aqui, ó, menos 360. Quando eu andar mais 140 graus no sentido horário, eu vou chegar exatamente aqui, pessoal, ao meu menos 500. Mas, professor, por que aqui deu 220? Porque nós estamos considerando essa circunferência aqui no sentido o que, pessoal? Anti-horário. Ou seja, vamos imaginar aqui por que deu 220 nesse caso aqui também, ó. Ou seja, eu vou fazer uma volta completa, ó. Fiz a volta completa, deu 360, só que dessa vez o que? Positivo, por causa que a circunferência está orientada para o sentido anti-horário, para o sentido positivo. Ou seja, fiz a primeira volta, 360. Certo, pessoal? 360 foi a nossa primeira voltinha. Quando eu for mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, eu chego a 220 graus. Ou seja, pessoal, isso aqui, ó, todo esse processo aqui, ó, ele é igual a 220 graus. Tranquilo, pessoal? Ou seja, ó, esse mesmo ponto aqui, ele é o menos 500 na circunferência negativa. E esse mesmo ponto aqui, ele é 220 na circunferência positiva. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a noção. O que é que você vai fazer? Dividir por 360 sempre. O resto, quando for positivo, é o resultado. O resto, quando for negativo, ainda é preciso diminuir por por 360. Só para fechar, para vocês mentalizarem aí bem, né? Para vocês conseguirem adquirir o conhecimento mesmo sobre ângulo côngruo. Só mais um exemplo, só mais dois exemplos aqui, ó. Eu vou colocar para você aqui o ângulo de 700 graus. E vou colocar aqui o ângulo para você de menos
400 graus. Certo, pessoal? Vamos procurar quem são os ângulos côngruos deles na primeira volta. Olha aí, ó. O que é que eu devo fazer? Dividir por 360. Sempre é o mesmo procedimento. Tranquilo, pessoal? Então, 700 dividido para 360. Se eu sei que duas voltas dá 720, eu vou perceber que aqui, pessoal, só vou conseguir dar quantas voltas, ó? Somente uma. Então, ó, 360. Vou fazer a subtração, pessoal, ó. O meu ângulo côngruo vai ser igual a 340. Vamos colocar na circunferência novamente, ó. Coloquei na circunferência, fiz uma volta completa, deu 360. Para eu chegar no ângulo de 700 graus, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou 90 graus, 180, 270, até chegar no meu ângulo de 340. Pessoal, o que é que significa isso aqui, pessoal? Que 340 está no mesmo ponto de quem, pessoal? De 700. Esses dois são ângulos o quê? São ângulos côngruos. Na parte negativa, divide do mesmo jeito, vai dar 360, só deu uma volta. E o que é que vai acontecer, pessoal? Vou diminuir e vai dar o ângulo de quantos graus? Ó, 40. Mas lembrando que quando for negativo, eu vou ter que diminuir o 360 pelo esse meu resto, que no caso vai dar 320 graus. Pessoal, quando eu fizer a circunferência aqui, negativa, no sentido anti-horário, olha o que vai acontecer, ó, 0 graus, dei uma volta, menos 360. Certo, pessoal? Menos 360 mais 40, olha onde está aqui o meu menos 400, certo? Mas só que o 320 representa o mesmo ponto do menos 400 no sentido que, ó, positivo. Então aqui eu digo que também é 320. Pessoal, tranquilo, espero que vocês tenham gostado da aula. Curta, dê o seu like aí, tranquilo, e voltaremos em breve com mais uma aula no canal Me Acuda Aí Matemática. Valeu!